Malaquias, capítulo 3. É muito importante que você vá ouvir hoje aqui, neste lugar. Malaquias, capítulo 3. Nós iremos falar sobre caminhos proibidos. Repete. Caminhos proibidos. Quando Deus proíbe você de entrar por um caminho, não entre. Amém? Eu vou repetir. Quando Deus lhe proibir você entrar por um caminho, não entre. Não entre. Malaquias capítulo 3, versículo 7. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu vos tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Amém? Mas eu quero que você coloque seus olhos no versículo 7. Desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos. Estatutos são regras que faz funcionar, são normas e regras que faz funcionar o relacionamento do povo com Deus. Eu vou repetir. Estatutos são regras que faz funcionar, normas que faziam funcionar o relacionamento com o povo com Deus. Então, quando Deus dava um estatuto, uma regra, é para funcionar daquele jeito, não de outro. Teria que funcionar as normas do jeito que Deus disse. Do jeito que Deus disse. Mas Deus está dizendo aqui que alguém começou a quebrar regras. Alguém começou a quebrar regras, normas de ser obedecido. E desde o dia que alguém entrou por caminhos errados, caminhos proibidos, entrou a maldição. A maldição entrou através de regras que foram tomadas, foram quebradas, normas que faziam funcionar o relacionamento entre o povo e Deus, foram quebradas. E também Deus está despertando a este povo, Israel, dizendo que quando alguém entra por caminhos errados, além dessa pessoa se tornar maldita e ser amaldiçoada, essa pessoa se torna uma referência negativa. E isso que Deus está me chamando a atenção, Porque há caminhos que Deus nos proíbe tomar. Há caminhos que não compete o homem de Deus, a mulher de Deus, caminhar. Porque são caminhos obscuros, caminhos de treva, de dor, caminho de prisão espiritual, caminho de sofrimento. Então Deus, através do profeta, disse que desde os dias dos vossos pais vós desviastes. Então alguém começou a desviar um ou outro. De geração em geração foi desviando sua conduta, desviando seus pensamentos a respeito deste assunto, da oferta do dízimo.
E por desviar daquilo que fazia funcionar corretamente, a maldição entrou. E Deus foi muito claro para eles. Tudo que eles plantavam, o devorador destruía. Quando uma cabra ia dar, que ia nascer, abortava. Tudo. Os animais abortavam. Os cereais eram devorados pelo gafanhoto. As plantações eram devoradas pelo gafanhoto. Por quê? Porque eles copiavam o mau exemplo. E hoje isso se estende até hoje. Pessoas que copiam o mau exemplo. Pessoas que são guiadas por mau exemplo. E conduz outros e aconselha a outros também a errar. Por isso, querido, Deus nos chama a atenção. Deus nos proíbe tomar caminhos, pois o caminho de Deus, que Deus proíbe, é o caminho que somos mais tentados a tomar. Pode perceber uma coisa. Se você fala assim, o seu filho, você não vai ali não, porque ali é perigoso. Vai aguçar dentro dele uma vontade de querer saber, por que minha mãe está falando que é perigoso? Por que meu pai está falando que é perigoso? Eu queria saber. Porque é perigoso. Não bastou somente sua palavra. Não bastou somente o que você disse. Não tome esse caminho. Não vai ali. Cuidado com essa amizade. Isso não é bom para você. Vai aguçar dentro dele a vontade de querer saber o porquê. E é aí que o diabo trabalha. E é aí que as pessoas começam a tomar caminhos errados. Porque são caminhos que ferem preceitos, quebra regras. São caminhos que quebram aliança. O caminho que o diabo incita a mente das pessoas. Por que Deus está dizendo para você não fazer isso? Por quê? Aí o diabo começa a trabalhar na mente. Por que eu não posso ir em tal lugar? Por que eu não posso ter essa amizade? Por que Deus não quer que eu tenha essa amizade? Começa a aguçar um pensamento dentro da pessoa. A pessoa começa a se levantar dentro do seu coração uma ideia de querer saber o porquê. Não basta Deus dizer, chega, não vai por aqui, porque esse caminho não é bom para você. Então o caminho que Deus te proíbe tomar é o caminho que você vai ser mais tentado a tomar. É o caminho que Eva e Adão tomou. E se você abrir lá em Gênesis, vamos lá, para você ver isso. Capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que dos animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, é árvore desejável para dar entendimento.
e tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então era um caminho proibido, mas era um caminho que eles tinham livre acesso a tomar. Está vendo? Se eu posso comer todas as árvores, todos os frutos das árvores, se eu posso comer livremente todos os frutos das árvores, eu vou comer. Acabou. Mas se eu não posso tocar na árvore, está no meio do jardim, eu não vou tocar. Então, obediência. Eu quero que você obedeça. Você obedeça. Você não seja curioso. Não seja curioso. Obedeça. Apenas obedeça. Não tome esse caminho. Esse caminho não te pertence. Mas você tem acesso a tomar. O camarada é casado. Se ele quiser adulterar, ele vai adulterar. Acabou. Acabou. Ele tem a esposa dentro de casa. Ele tem dentro de casa a esposa. Mas se ele botar na cabeça dele, eu vou uma outra mulher para ter relação com ela, ele vai ter. Acabou. Mas ele sabe que é um caminho proibido. Ele sabe que é um caminho proibido. É um caminho que Deus proíbe. O caminho do adultério. É o caminho que Deus proíbe. Mas se ele quiser, ele usar o livre-arbítrio que ele tem, ele vai tomar aquele caminho proibido e vai executar aquilo que está no seu coração. Vai usar a sua beleza física ou sua aparência. Então ele vai se tentar contra a mulher, porque ele sabe que é um caminho proibido, mas ele decidiu usar o livre-arbítrio para se guiar por aquele caminho e executar aquilo que está no seu coração. Então, Eva e Adão sabia que aquele caminho era um caminho proibido. Ó. A árvore que está lá não toma a direção para tocar naquela árvore. Não toma a direção, porque é um caminho proibido. Então você tem o livre-arbítrio. Você decide o que você quer. Você decide. Então Israel, ele sabia que havia regras, normas, estatuto, que deveriam devolver a Deus os 10%. Eles sabiam disso. Sabia que o caminho certo a tomar era a devolução de tudo que eles plantavam, de tudo que eles colhiam, de todo o seu gado, de suas ovelhas, animais. Teria que devolver a Deus 10%. Teria que devolver a Deus. Mas eles decidiram usar o livre-arbítrio. Por quê? Porque alguém errou lá no início. E aquele que errou lá no início, porque Deus falou desde o dia dos vossos pais. Alguém começou a errar lá no início. E esse erro vem se lastrando. E esse erro vem tomando corações. Esse erro vem mudando ideias. Esse erro vem convencendo pessoas. E até o dia de hoje. Não parou não, querido. Até o dia de hoje. Então Deus, com a sua infinita misericórdia, mesmo aquele povo totalmente errado, mesmo aquele povo desviado, mesmo aquele povo afastado de Deus, Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, Deus usa o profeta para dizer: olha, as atitudes erradas de quebrar regras e mandamentos estão trazendo maldições na sua vida. Por isso tudo que vocês plantam, vocês não colhem. Por isso que os seus gados estão estéreis. Por isso tudo aquilo que vocês fazem não cresce, não desenvolve. Porque existe uma atuação de um destruidor chamado devorador. Tem devorado tudo que vocês têm. E olha, mesmo aquele povo naquela condição, afastado de Deus, Deus ainda usando o profeta para dizer: alguém tomou o caminho errado lá atrás, e esse caminho errado tem sido exemplo negativo para muita gente, e é por isso que vocês copiaram pessoas
que estavam afastados de mim, pessoas que me abandonaram, pessoas que viraram as costas para o meu sacrifício, pessoas que me rejeitaram como Deus, me rejeitaram como rei da vida deles. Esses má exemplos têm seguido até os dias de hoje. E o diabo sabe como trabalhar na mente das pessoas, fazer as pessoas elas acharem que podem todas as coisas. São caminhos que temos livre acesso, usamos livre-arbítrio. O caminho que no princípio pode ser agradável. Há caminho que no princípio pode ser agradável. Pega a sua Bíblia e abre em Provérbios 16. O caminho que no princípio pode ser agradável, Provérbios 16, versículo 1 e 2. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Ouviu aqui? O homem no coração, porque ele ouve a voz do coração. O coração do homem é enganoso. Quem o conhecerá? Quem conhecerá? O coração do homem é enganoso. Quem conhecerá? Só um: Deus. Deus. Então, muito propósito sobe ao coração. Muito propósito. Muito. E o homem diz: vou tomar essa decisão. Eu vou trabalhar nessa empresa. Eu vou trabalhar nessa empresa. Eu vou fazer isso. Eu vou negociar. Eu vou casar. Eu vou fazer isso. Mas Deus está dizendo que quando o homem começa a projetar no coração, e o Senhor então bota um peso no espírito do homem. Esse peso é a voz de Deus: não faça isso, não tome essa decisão. Você ouviu? Olha o versículo 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Vai falar para uma pessoa que está errado. Vai falar. Quando o seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, o seu amigo, sua amiga, quando está caminhando num caminho errado, vai falar para essa pessoa. Sabe o que ele vai dizer? Aqui, ele vai dizer isso aqui, ó. Eu não consigo ver isso como você está vendo, não. Eu não consigo enxergar o que você está enxergando, não. Para mim está tudo normal. Para mim está tudo normal essa decisão que eu vou tomar. Está tudo normal. Aí você: rapaz, abre os seus olhos. Abre os seus olhos. Esse trabalho não vai ser bom para você. Esse trabalho está tirando você da fé. Agora nem tempo de você ir para a igreja você está tendo. Abre os seus olhos. Não, cara, eu não vejo dessa maneira, não. Ó, aos olhos da pessoa, aquilo ali é normal. Mas o que Deus fala? Mas o Senhor começa a pesar o espírito. A pessoa começa a sentir. Esse peso no espírito, meu irmão, é Deus dizendo: não tome essa decisão. Quantos de vocês aqui disse que ia fazer algo e de repente se sentiu mal? Quantos de vocês aqui ia falar alguma coisa porque você achou que estava certo e você ia falar, aí você sentiu no coração um peso? Esse peso é Deus dizendo: não faça, não fale, não vai. Bate palma, glorifica o nome de Jesus. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Ele pesa o coração. Se teu coração, meu irmão, olha, presta bem atenção aqui. Se você vai tomar alguma decisão na sua vida, seja qualquer área, seja a área material ou espiritual, ou se você vai falar, vai negociar, seja qualquer coisa. Se você dizer: eu vou estudar sobre isso, eu vou fazer isso, eu vou ser um médico, eu vou ser um empresário, eu vou ser um advogado. Se o seu coração pesou, é Deus dizendo: não faça, não vai e não toca. Não se move. Mas Senhor, aos meus olhos isso é tão bom para mim, Senhor, para a minha vida.
Para a minha vida vai ser bom, Senhor. Para a minha vida isso vai ser muito bom. Deus, não. Por quê? Porque eu não vejo aqui, eu vejo lá na frente. Espírito Santo. Há caminhos que no princípio podem ser agradável. É agradável aos seus olhos. Provérbios 12. Provérbios 12, versículo 15. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. O insensato, ele não pesa em balança não, o insensato. Ele não para pensar, pesa em balança, não, ele não quer nem saber. Ele não quer nem saber, ele quer saber da vida dele. Porque aos seus olhos parece certo, aos seus olhos parece puro aquela decisão. Mas antes de tomar uma decisão, eu vou ouvir quem é sábio. Quem é sábio? Aquele que tem o Espírito Santo e a palavra de Deus. Irmãos, debaixo do céu, a pessoa que você tem que se aconselhar é o pastor da igreja. Porque o pastor da igreja, ele vai estar apto para te ensinar a palavra de Deus, para te dar uma direção. E se naquele exato momento você vier com uma palavra que talvez o pastor não esteja preparado para te dar uma palavra, ele vai fazer uma oração contigo. Naquele exato momento, Deus vai revelar a ele. Porque quem disse aqui é a Bíblia, é a palavra de Deus. Provérbios 21. Versículo 2: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Então quer dizer que enquanto estou pensando em tomar uma decisão, enquanto estou pensando em agir alguma coisa, eu estou só pensando, Deus está sondando meu coração. Se aquela decisão que eu vou tomar é do Espírito Santo, vai vir paz, vai vir uma alegria. Mas aquilo que eu estou pensando no meu coração, que eu vou tomar decisões, e um peso, é Deus dizendo, não toma essa decisão. Mesmo que aos seus olhos parece bom, mesmo que aos seus olhos parece direito, mesmo que aos seus olhos parece agradável, não toma o caminho. Não tome o caminho que Eva tomou. Não tome o caminho que as suas vistas estão vendo, querido. Não toma. Pede conselho ao Espírito Santo. Se reúne com a Trindade de Deus. Meu irmão, você tem que se reunir com a Trindade. É com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Se reúne em oração. Faça um jejum. Faça um propósito. Senhor, me dá a certeza. Meu Pai, se isto vem de Ti, eu não quero ser seduzido como Eva. Eu não quero pecar contra Deus e ser guiado por um sentimento do meu coração. Porque o coração do homem é enganoso e perverso. Só o Senhor conhece meu coração. Ah, querido, Deus está dizendo para mim e para você, ainda que seja bom, ainda que seja agradável aos seus olhos, mas se o Senhor está pesando o seu coração e não há paz, não há alegria, mas um peso, uma tristeza, é Deus colocando no seu coração. Não faça isso, não fala isso e não vai em determinado lugar, porque Deus sabe o que te espera lá. Aplaude o Senhor Jesus, aplaude, Senhor, aplaude. A caminho que no princípio pode ser agradável aos seus olhos. Pode ser agradável aos seus olhos. O homem não consegue, repete comigo isso aqui. Fala assim, o homem não consegue
avaliar o tamanho do perigo. Não consegue não, querido. Por quê? Aos seus olhos parece o quê? Puro. Porque os seus olhos parecem reto. Sabe quando a mãe e o pai aconselham o filho: filho, minha filha, não anda com esse rapaz, porque esse rapaz é do tráfico. Mamãe, que é isso? Minha mãe e meu pai querem ver meu mal. É uma amizade que eu tenho com ele. Nós somos só amigos. Nem na boca eu vou. Nem lá na boca eu vou, mamãe. Meu filho não passa nem perto dessa boca de fumo. Meu filho não ande com aquele rapaz. Minha filha não ande com aquela moça, porque aquela moça é um mau exemplo. Aquela moça é um mau exemplo. Ah, mamãe, tu está vendo coisa demais. Porque aos olhos dela, é puro o caminho dela. Quem está vendo coisa demais é o pai e a mãe. Quem está vendo coisa demais é o pai e a mãe. Meu pai é tão... Meu Deus, meu pai é tão ignorante. Minha mãe é de 1960. A mente da minha mãe é de 1960. Meu pai está ficando velho já. Tudo ele vê perigo. Ah, eu tive uma amizade. Aquela amizade é ruim. Aquela amiga é ruim. Eu vou ficar sozinho, sem amigo, sem amiga. Mas é Deus usando o pai e a mãe. Cuidado com isso. Mas aos olhos do seu filho, da sua filha, tudo é puro. Está tudo normal. Tudo normal. O homem não consegue avaliar o tamanho do perigo. Por quê? Porque no princípio parece tudo agradável. É só uma amizade. É só uma ida até ali. O que tem isso? É só uma ida até ali. Meu filho, não vai até ali. Não vai até lá. Não coloque os seus pés em determinado lugar. Se afaste dessas amizades. Meu filho, não trabalha nesse lugar, porque esse lugar é um lugar que vai contaminar o seu coração. Há muitas pessoas bebendo, fumando, usando droga. Isso não trabalha para você, mamãe, papai. Tu vê coisa demais. Eu vou ficar desempregado? Por que o filho age assim? Porque aos olhos dele, ele não consegue avaliar, querido. Não consegue avaliar o perigo, porque ele quer tanto andar naquele caminho. Ele quer muito ter aquela amizade. Aleluia, mas você que tem uma experiência, você que está mais maduro na fé, você consegue ter a visão de Deus, e Deus te usa para colocar no coração daquela pessoa, para não tomar aquela decisão, para não agir daquele jeito, mas aos olhos deles é puro. Eles não conseguem avaliar, não conseguem, Provérbios 16, não conseguem avaliar o tamanho do perigo. 16, 25. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Não consegue avaliar. Parece o que é direito, não é isso? Por que os jovens estão morrendo? Por que os jovens estão morrendo no tráfico? Por que os jovens estão morrendo em acidente automobilístico? Desobediência aos seus pais, desobediência, completamente desobediente. Não consegue avaliar o perigo, não consegue entender que aquele caminho é um caminho de perigo. Não consegue entender que aquela amizade é uma amizade de perigo. Não consegue entender que aquele trabalho é um trabalho de perigo. Não consegue avaliar, não tem estrutura para avaliar. Não quer ouvir Deus falar, não quer o conselho de Deus. Por quê? Porque Ele quer aquilo, Ele determinou aquilo, é a vontade dEle. Mas você sabe que esse caminho que essas pessoas tomam é um caminho de dor, de sofrimento, de prisão espiritual. A qualquer momento, o diabo vai se apresentar e dizer: eu conduzi você por esse caminho. Porque a pessoa rejeita os conselhos de Deus. Então repete comigo. 25, vamos lá? 16, 25. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Querido, são os caminhos da morte. Mas no final são dores, sofrimento, prisões espirituais.
Provérbios 28.